Eu digo desde o começo, deixar que Nossa Senhora venha ao nosso encontro em cada área de nossa ajuda-me, Mãe, pergaminho. Pedimos a intercessão de Maria nesta noite especial, para que este teu filho possa mais uma vez anunciar a boa nova do Evangelho e da salvação que vem pelo teu filho, através da intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria. Porque é de Maria que nós vamos falar hoje, testemunhar um pouco, é a presença dela em minha vida e com certeza você também vai identificar muitas coisas da presença de Maria também na sua vida, né? A Jesus por Maria, esse é o meu lema desde a minha conversão. E partindo deste lema, o Lucas Biló, lá de São José do Rio Preto, ele, Letícia e mais alguém que é autor dessa música, intuiu a partir desse lema, daquilo que eu repetia tantas e tantas vezes, e fez a música A Jesus por Maria, que está no nosso CD, o CD Resgate da Família, e nós vamos cantar para poder, a partir da letra dessa música, irmos entrando no coração de Maria, porque hoje é a presença da Mãe em minha vida. Vamos lá. A Jesus por Maria, Nossa Senhora que está, Mãe que nunca nos desampara, acolhedora de nossos pedidos, Virgem Santa e Imaculada, pura e singela amada, Virgem Santa e Imaculada, pura e singela amada, Virgem do silêncio, que deu seu sim, rogai por nós, ó Mãe. Vem rogar por mim. Que deu seu sim, rogai por nós, ó Mãe. Vem rogar por mim. Bendita sois vós, ó Mãe, entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A Jesus por Maria. Caminho santo a seguir.
Maria, caminho santo a seguir, Virgem do silêncio, que deu seu sim, rogai por nós, ó Mãe, vem rogar por mim. Virgem do silêncio, que deu seu sim, rogai por nós, ó Mãe. Vem rogar por mim. Só o trechinho, a Jesus por Maria. Jesus por Maria, caminho santo a seguir, a Jesus por Maria, caminho santo a seguir. Amém. Amém. A Jesus por Maria. Para dar os créditos todos, né? Essa música é do Lucas, da Ana Letícia e da Maria Clara, os irmãos Biló, né? Intuindo aí então, a partir da nossa espiritualidade, a partir daquilo que nós procuramos viver na comunidade, a Jesus por Maria. Hoje fazer assim uma partilha da presença de Maria na minha vida, mas muito provavelmente não devo entrar em detalhes do meu testemunho, muitos já ouviram, talvez até todos, temos aí já também gravado, não sei se o Espírito vai soprar por aí, mas vamos seguir por alguns outros caminhos também, mas não deixando de trazer um detalhe ou outro da minha conversão, que não tem como, porque é de fato a presença de Maria na minha vida. No ano 2000 eu lancei o meu segundo livro, Com Maria, a Caminho da Nova Plenitude. Tive assim a grande graça do Padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib, fazer a introdução, a apresentação desse livro. E no finalzinho do seu prefácio, ele diz assim: foi ela quem tudo fez. Posso dizer que na minha vida foi ela, Maria, a mãe de Jesus, quem tudo fez. Apresentar mais este livro de Ítalo Fasanella, Com Maria, é uma alegria, porque a cada página ele vai nos colocando em intimidade com aquela que também na sua vida foi quem tudo fez. E eu assumi essas palavras do Padre Jonas também para mim, de fato, como na vida dele, como ele disse aqui, na minha vida foi ela quem tudo fez. Até no nosso momento de louvor, eu estava agradecendo a Deus, falei: obrigado, mãe, obrigado, porque se não fosse a senhora, eu não estaria aqui, eu não estaria com a minha esposa ao meu lado, eu não teria os meus filhos, não teria os meus netos, a minha vida seria um desastre, né? Talvez nem vida mais eu teria, mas devo tudo a Nossa Senhora, essa nossa querida mãe, que é a mãe na ordem da graça. A igreja nos ensina isso. Lumen Gentium, Vaticano II, diz assim: predestinada desde a eternidade, junto com a encarnação do Verbo Divino, como Mãe de Deus, por desígnio da providência divina, a bem-aventurada Virgem foi nesta terra a sublime Mãe do Redentor, singularmente mais que outros, sua generosa companheira, a humilde serva do Senhor. Ela concebeu, gerou, nutriu a Cristo, apresentou-o ao Pai no templo, compadeceu com seu Filho que morria na cruz. Assim, de modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por tal motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Eu sou um testemunho vivo
que aquilo que a igreja escreveu sobre Maria, de fato é aquilo que ela faz, aquilo que ela executa por ordem do seu Filho, por ordem de Deus, por desígnio de Deus, pela vocação que Deus deu a ela. Ela é aquela que colaborou de um modo mais estreito do que qualquer outra criatura, de um modo muito mais estreito, muito mais próximo, de modo singular, com a obra da redenção, para a restauração sobrenatural das almas. A restauração sobrenatural das almas. E por causa disto, ela se torna para nós mãe na ordem da graça. Mãe na ordem da graça. É a palavra que nós já ouvimos hoje, mas podemos retomá-la em João 19. João 19 é já o finalzinho da vida de Jesus. Ele crucificado, quase que praticamente já há 3 horas crucificado. Não terei tempo aqui hoje para falar sobre isto, o que veio, ou esse momento, o que veio antes, até esse momento dessa palavra de Jesus, mas eu descrevo com detalhes no livro. Ele já tinha passado pela agonia no Horto das Oliveiras, foi preso, foi flagelado, foi maltratado, carregou a cruz, crucificado, e aí então ele deixa para este momento derradeiro dizer estas palavras. Por quê? Porque são palavras de uma importância muito grande. São palavras de testamento, tem força de testamento estas palavras de Jesus. João 19, 25, 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Palavra da salvação. Eu gosto demais desse finalzinho, porque eu me vejo nesta palavra. Desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. E sei que Jesus me olhou no alto da cruz, assim como olhou a cada um de nós. Sabemos que João nos representava, né? Nesta passagem, teologicamente, João representa toda a humanidade. E quando Jesus diz para João: eis aí a tua mãe, ele olhou para João no alto da cruz, com dificuldade, com certeza. Jesus estava ali agonizando, próximo da sua morte, com todo o sofrimento. Ele diz: eis aí a tua mãe. Nesse momento ele olhou para cada um de nós, e nessa palavra nós precisamos nos colocar nela. Quando João nos representa ali, é porque ele não sabia, mas Jesus sabia. E quando Jesus olhou para João, ele olhou para cada um de nós, por quem ele estava dando a sua vida, por quem ele estava derramando o seu sangue redentor, para nos salvar, para nos resgatar. Por suas chagas fomos curados, Isaías profetizou. Então tudo ali estava se consumando, que pouco depois Jesus diz: tudo está consumado. Mas não poderia ser consumado antes que ele deixasse como herança para todos nós a sua mãe. Então ele olhou para cada um de nós, ele pensou em cada um de nós, como Deus tem essa capacidade. Eis aí a
tua mãe. Eis aí tua mãe. Bruno, eis aí a tua mãe. Regina, eis aí a tua mãe. Alexandre, eis aí tua mãe. Patrícia, eis aí tua mãe. Everton, eis aí a tua mãe. É assim, Beto, eis aí a tua mãe. Cada um de nós, eis aí a tua mãe. E depois, olhando para Maria, ele dá todos aqueles que o Pai deu a ele. Eis o teu filho, eis o teu filho. E para nós hoje, significa eis os teus filhos. Jesus repete isso hoje para Maria: Maria, eis os teus filhos. Cada um com as suas preocupações, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com as suas angústias, com as suas dores, com as suas lutas. Eis aí os teus filhos, mãe. Naquele momento ele pensou em cada um de nós. Eis aí o Ítalo. Mãe, o Ítalo lá no século 20 vai precisar da tua ajuda. Esse menino vai dar trabalho, então fica perto dele, cuida dele, porque senão ele vai se perder. Ele vai aprontar tanto que se a senhora não estiver perto, ele vai se perder. E assim para cada um de nós. Cuida, mãe, é o teu filho, cuida dele. E da parte do filho, cabe acolher esta mãe. Da parte de Maria, nós não temos dúvida que ela cumpriu a sua missão, e cumpre até hoje, e vai cumprir com fidelidade até o final. Da nossa parte, nós precisamos renovar cada dia a fidelidade a esta parte que Deus nos deu, de sermos filhos. Nós facilitamos o trabalho de Maria quando nós somos filhos, porque é muito difícil ser mãe de quem não quer ser filho. É muito difícil. Quem é pai sabe disto, né? Quando o filho colabora, é muito melhor. Agora, quando os filhos não querem ser filhos, é muito mais difícil. Dá muito mais trabalho para a mãe, muito mais trabalho para o pai. Então nós precisamos abrir o coração para sermos filhos. Mas eu nem imaginava tudo que Deus tinha pensado, preparado para mim. Vocês sabem que eu venho de uma família espírita e de pais separados. Meus pais se separaram quando eu era adolescente, talvez aí pelos meus 14, 15, 16 anos, nessa faixa. Eu não lembro exatamente a idade, mas foi mais ou menos por aí. E um casamento que na época já tinha mais ou menos esse tempo, né? Se eu tinha 14 ou 15 anos, meus pais se casaram um ano antes de eu nascer, se casaram em 64, eu nasci em 65, hoje tenho 53 anos, meus pais estariam com 54 anos, mas com 14, 15, 16 anos de matrimônio, eles se separaram. E uma família assim, católica, porque todos foram batizados, casaram na igreja, enfim. Mas a prática era espírita. Frequentavam centros espíritas, sessões espíritas. Presenciei muitas vezes, porque os pais, assim como hoje nós levamos nossos filhos na igreja, os pais levavam a gente também para o centro espírita, para aquelas sessões, para tomar passe, enfim, uma série de coisas. Então o contexto da minha vida foi este, né? E eu cresci a partir daí com a separação dos meus pais, talvez não conscientemente. Hoje eu faço essa análise, não conscientemente, mas inconscientemente eu cresci muito revoltado, muito rebelde, né?
Lógico, também partindo do meu temperamento, né? Isso, e mais o ambiente que eu vivi, talvez a revolta de ter perdido o pai, de um dia chegar em casa, um adolescente chega em casa, estava com a minha mãe e os meus irmãos, tem uma irmã do meio e um irmão mais novo. Chegamos em casa e a empregada que trabalhava com a gente lá, ela disse assim: o seu Miguel foi embora. Como se dá uma notícia: olha, eu fui ferver o leite e o leite entornou, né? Ou então: olha, eu fiz um pão caseiro aqui hoje, o seu Miguel foi embora. Como assim foi embora? Foi embora, pegou as coisas dele e foi embora. Foi assim. E aí então eu cresci um adolescente, um jovem muito revoltado, muito rebelde. Eu era revoltado com tudo e com todos, né? Com tudo e com todos. E aí a gente vai buscando, como diz a música, né? Hoje o mundo oferece caminhos demais, a gente vai por aí. Aí começa na rebeldia, aquilo que eu costumo dizer, né? Se fosse hoje, eu chamaria, como os jovens chamam, de vida louca. Naquela época não tinha esse termo, né? Mas nós já tínhamos inaugurado lá atrás a vida louca. E vivíamos essa vida louca. E fumando e bebendo e fumando maconha e misturando comprimido com pinga, com tudo quanto é tipo de bebida misturado num copo só, e saindo para acampamentos com a bagagem cheia de bebida, de cigarro, de maconha. E assim era a nossa vida. E ficava zoando pelas ruas e por onde nós íamos, tocando horror, fazendo anarquia. Essa era a nossa vida, eu e o Aloísio, né? O Aloísio, eu conto nosso testemunho aqui, um grande amigo meu, somos amigos desde 8 anos de idade. Ele é padrinho, com a graça, padrinho da Regina, e nós somos padrinhos do Gabriel, o primeiro filho dele, com a graça. Mas foi a graça de Deus que nos salvou, foi justamente essa amizade, porque o Aloísio vinha de família católica praticante. Mas num dado momento aquilo também não significou nada para ele, entre aspas, né? Porque o que é plantado no coração dos filhos, os pais colhem, com certeza. E foi por causa dessa família que a graça de Deus entrou na minha vida e que produziu essa conversão. Foi em 1982. Acho que ninguém aqui era nascido, só você, né, Mauro? O restante. Mas foi em 1982, o início, e o Diego, né? E o início desse processo de conversão, onde eu comecei a perceber esta presença. Maria, ela foi chegando na minha vida, ou melhor, eu fui percebendo esta chegada de Maria, porque ela não estava longe, como se Maria estivesse longe e veio socorrer um filho. Não, ela sempre esteve presente na minha vida, foi ela quem tudo fez. Hoje eu reconheço, ela sempre esteve presente na minha vida, sempre. Mas eu fui perceber essa presença dela, muito delicada, de uma forma muito delicada. Maria começou a se aproximar de mim, começou a conduzir meus passos, começou a inspirar no meu coração um desejo por Deus, ainda que fosse um desejo ainda muito tênue, mas um desejo por Deus, um desejo por algo maior, um desejo de rezar, né? de ter essa comunhão com Deus. E aos poucos eu fui percebendo que ela, entrando na minha vida, eu permitindo que ela entrasse na minha vida, ela ia conduzindo. Conheci a Legião de Maria naquele mesmo ano de 82, foi o ano em que o pai do Aloísio proibiu a nossa amizade. Ele não queria que a gente andasse junto, porque eu levava ele para o caminho errado. Eu não quero que você ande com o Ítalo, ele não quero mais ele aqui, porque era quase todo dia na casa dele, né? Não quero mais. E antes de falecer, o José Antônio me pediu perdão,
Porque depois o Aloísio contou como que eram as coisas, e aí ele entendeu que a gente ia junto para o caminho errado, não era eu que levava, a gente ia junto, né? E aí o Zé Antônio pediu perdão, né? Um santo homem, né? Maria José hoje ainda é viva, e eu devo muito a essa família Nascimento. Família Nascimento, eu costumo dizer que colaborou com o meu nascimento para Deus, né? Através de Nossa Senhora, como acabei de ler aqui, ela colabora para a restauração sobrenatural das almas, e foi dessa maneira que ela foi entrando na minha vida. Ainda faltava, eu senti que faltava alguma coisa, tinha um sentimento que algo faltava ainda na minha vida, tinha aquele desejo de rezar. Comecei a caminhar na Legião de Maria, aprender a rezar o terço, aprender muitas coisas do catecismo, tinha interesse em ler, em aprender, tinha curiosidade, mas ainda alguma coisa não preenchia completamente o meu coração. E aí foi quando, em 84, comecei a ter os primeiros contatos com a renovação carismática católica. E aí pude fazer um seminário de vida no Espírito, e uma experiência de oração, onde recebi a oração de efusão do Espírito Santo. Aí aquilo que eu tinha como sentimento de algo que ainda faltava, né, naquele processo de conversão, porque com Nossa Senhora, aí eu comecei, o nosso espírito começa a ser iluminado, a luz de Deus começa a entrar, e aí então aquilo que você fazia de errado, e que a gente não tinha consciência que era totalmente errado. Lógico que saber que algumas coisas eram erradas a gente sabia, mas não pesava na consciência. Pelo contrário, quanto mais a gente fazia, mais vontade de fazer, e quanto mais aprontava, era melhor para nós, eram troféus. Quanto pior era a coisa, a gente se gabava disso, né? Mas aí aos poucos a gente vai percebendo que Deus não queria aquilo para nós, mas também ao mesmo tempo faltava uma força para nos ajudar a firmar os passos nesse caminho novo que Nossa Senhora tinha conduzido. E aí foi exatamente a renovação carismática católica, especificamente o batismo no Espírito Santo, que deu esta força. É aquilo que Jesus promete: recebereis a força do alto. E naquele momento em que rezavam por mim, e que foi um dos momentos mais especiais da minha vida, sentir aquela força de fato, como que entrando, né, da cabeça aos pés e transformando tudo na minha vida, falei: é isto que faltava, esta efusão, esta força do alto, o batismo no Espírito, para dar continuidade nesta obra nova que Jesus tinha começado na minha vida. E aí eu comecei a me apaixonar por Nossa Senhora. O primeiro livro que eu li foi Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que me deixou apaixonado por ela. E aí então consagrei a minha vida, entreguei a minha vida, né? E aí então esse passou a ser o meu lema: a Jesus por Maria, a Jesus por Maria, sempre, tudo a Jesus por Maria. Tinha uma senhorinha já de muita idade, com certeza já faleceu há muito tempo, na paróquia que nós frequentávamos aqui na Gentil de Moura, Nossa Senhora do Sion. Ela era uma das cantoras, e ela sempre que me via chamava assim: lá vem vindo o Cavaleiro da Imaculada, né? De tanto que eu falava de Nossa Senhora, de tanto que eu propagava Nossa Senhora, de tanto que a gente andava para tudo quanto é canto falando de Nossa Senhora, o Cavaleiro da Imaculada. E quantas vezes pessoas rezavam por mim em diferentes ocasiões, e a imagem
era muitas vezes a mesma. Ítalo, eu vejo assim, Nossa Senhora muito perto de você, Nossa Senhora te acolhendo, você debaixo do manto de Maria, Maria ao seu lado, Maria atrás de você, Maria te pegando no colo. E eu sentia exatamente isso. A minha vida era a cada dia sentir uma mãe que estava ao meu lado, uma mãe que caminhava comigo, então uma presença. Não era assim eu sentir Nossa Senhora quando eu ia rezar o terço, ou sentir Nossa Senhora quando estava no grupo de oração, ou em algum momento mariano. Não, era todo instante, todos os dias, uma presença, quase como que eu pudesse enxergar Maria ao meu lado. Então ela foi sempre o meu apoio, essa mãe foi o meu apoio, porque ela, eu reconheço que foi ela que me tirou daquela vida que eu estava e me levou para Jesus, que essa é a principal missão dessa mãe, levar os filhos a Jesus. E aí eu aprendi esse caminho, a Jesus por Maria, porque, como diz São Luís Maria de Montfort, foi o caminho que ele escolheu para vir até nós, e o caminho que nós vamos até ele é o mesmo. O caminho que Jesus fez para vir é o caminho que nós vamos a Ele, a Jesus por Maria. Nesse período eu já conhecia a Rosana. Rosana morava no mesmo quarteirão da família do Aloísio. A irmã do Aloísio começou a namorar o irmão da Rosana, se casaram. Nós nos conhecemos da escola, quando estudávamos à noite aqui no Alcântara Machado, na Cursino, em salas diferentes, e nos conhecemos por conta da família Nascimento. E fomos juntos para o grupo de jovens da Legião de Maria, né? Começamos a caminhar ali, fizemos o seminário, até por conta da amizade do Aloísio, dos pais, das irmãs, o irmão da Rosana. Fomos juntos para o seminário de vida no Espírito. O Aloísio fez um ano antes, eu não pude acompanhá-lo, que exatamente naquele ano, 84 para 85, foi o ano em que eu servi o Exército, na Polícia do Exército. Aquela foto que eu mostrei ontem, é daquela época, né? Nos idos dos meus 19 anos. Né? Magrinho, fortinho, né? E aí, por conta das escalas no quartel, eu não pude fazer todo o seminário, participar daquela experiência de oração que o Aloísio participou e voltou completamente transformado. E eu falei, eu quero isso para a minha vida, porque eu vi a transformação do Aloísio. Ele entrou no retiro de um jeito na sexta-feira e no domingo à noite ele estava de outro, era um novo homem, uma nova criatura. E ele estava entusiasmadíssimo com tudo aquilo que aconteceu com ele naquele final de semana. Eu falei, eu quero isto para a minha vida. E aí começamos em 84 na medida do possível, buscar grupos de oração, tardes de louvor, conhecer um pouco mais destas coisas. E aí em 85 eu consegui fazer o seminário de vida no Espírito, a experiência de oração. E por graça de Deus a Rosana fez esse caminho junto, né? Estávamos já nutrindo uma amizade, trabalhando na paróquia, na Legião de Maria, e uma amizade muito bonita, que as pessoas até achavam que a gente estava namorando, né? Para as pessoas nós éramos namorados e nós éramos apenas amigos. E exatamente um mês depois da nossa experiência de oração, nós começamos a namorar, em junho de 1985. A experiência de oração foi em maio, quando nós também recebemos, a Rosana estava, então no mesmo ano, na mesma experiência, recebemos o batismo no Espírito. E interessante que naquele período eu comecei, por conta desse processo de conversão, tinha tido lá uns namoricos que durava pouco tempo, enfim, e eu não queria mais ficar namorando à toa. Comecei uma novena a Nossa Senhora das Graças, pedindo a Nossa Senhora a graça de que a próxima namorada fosse a pessoa com quem eu deveria me casar. E sem eu saber, a Rosana começou no mesmo período a fazer a mesma novena com a mesma intenção.
né, que o próximo namorado dela fosse a pessoa com quem ela iria se casar, né? Óbvio, é claro, foi Nossa Senhora que fez isto. Nossa Senhora que me levou a rezar a novena dela. Nossa Senhora que levou a Rosana a rezar a mesma novena. E alcançamos a mesma graça. Olha que graça que eu fui para a vida dela. E olha a graça que ela foi para a minha vida. E aí então, nesse contexto, logo depois dessa experiência forte de Deus, dessa experiência do amor de Deus em nossa vida, desse batismo no Espírito, desse encontro pessoal com Jesus, essa caminhada com Nossa Senhora, nesse contexto então, nós já estávamos tendo um relacionamento de amizade, começamos a namorar. E aí então traçamos o nosso projeto de vida, que era um projeto muito simples. Queremos formar uma família em Deus. Nós não estávamos preocupados com casa, com apartamento, com carro, né? Meu salário era muito pequeno, ela até ganhava mais do que eu na época, porque ela era concursada no Tribunal de Justiça. E fazíamos a nossa poupança, tudo junto, desde de namorados, né? Porque com 6 meses de namoro nós ficamos noivos. E ficamos noivos mais 3 anos, então no total 3 anos e meio. Em 89 nós nos casamos, agora em janeiro completa 30 anos de matrimônio. Mas esse foi o nosso projeto, ter uma família em Deus, né? E lutamos para viver a castidade no namoro, em meio a muitas tentações, muitas provações, e buscando em Deus e vivendo em grupo de oração, nas pastorais, na igreja, atuantes. Assim foi, o nosso namoro foi dentro da igreja, foi dentro dos grupos de oração, foi dentro da renovação carismática católica, né? E isso nos ajudou muito. Legião de Maria também, então íamos à Legião de Maria, íamos ao grupo de oração, encontros, retiros, cenáculos, enfim, terços em família. Esse foi o caminho nosso de namoro, de noivado, indo para o matrimônio, né? E quando nos decidimos a casar, foi com este propósito, formar uma família em Deus. Eu não queria uma família como aquela da onde eu vim, com todos aqueles problemas, com todas aquelas confusões que eu testemunhei, com todas aquelas brigas, a falta de paz no lar, em casa. A Rosana também não queria aquele modelinho morno de família. Aquela família aparentemente direita, mas é uma família morna. Não era uma família de igreja, né? E o morno é um perigo, né? Não queremos. Queremos formar uma família em Deus, diferente do que nós viemos. E assim fomos caminhando, abertos à vida. Tivemos uma primeira gravidez logo no início do matrimônio, perdemos. Aí em seguida veio a Regina, depois veio o Paulinho, depois perdemos mais um. Aí veio a Miriam, que esse ano completou 18 anos, e veio a Natália, que esse ano completa 15. Regina 27, o Paulo 25, é isso? Né? Não perdi a conta. E fomos enfrentando os desafios do dia a dia, de trabalhar, de pagar aluguel, de colocar o pão de cada dia. Quando a Regina nasceu, tomamos uma decisão que não nos arrependemos até hoje, da Rosana parar de trabalhar. Ela era concursada, o salário maior que o meu, mas nós vimos que era muito importante que tivesse a presença da mãe junto da filha que tinha acabado de nascer, e dos outros que viriam. Nunca nos faltou nada. Tínhamos uma vida muito simples, né? Muito simples, mas nunca nos faltou nada. Deus sempre foi muito providente na nossa vida, muito. Rezávamos o terço junto com as crianças. A Rosana passou por aquele problema sério, né? Da apêndice suporada, aquelas cirurgias que ela fez, quase morreu por conta de 4 horas. Se não tivesse sido operada, eu estaria viúvo com Paulinho e Regina com 1 ano,
1 ano e pouco, a Regina e o Paulinho com 5 meses de vida. Então, mas Nossa Senhora que nos ajudou a passar também por esse período que foi o mais difícil em nossas vidas, né? Esse período da cirurgia da Rosana, da internação, da convalescência. Então foram pelo menos 6 meses de uma dificuldade muito grande, né? Muito grande. E Nossa Senhora muito presente na nossa vida, nos ajudando a suportar essa cruz, né? A suportar essa cruz. Não deixamos em momento nenhum, em nenhum nascimento e nem no momento de dor deste, de participar. Estávamos ali, Legião de Maria, grupo de oração. Eu coordenava a Legião de Maria na região, coordenava a renovação carismática, mas estávamos ali firmes, não abandonamos, não saímos, não desanimamos. Pelo contrário, Deus nos dava uma força tão grande, o que nos alimentava era rezar o terço juntos. Todas as noites, mesmo no hospital, eu ia para o hospital, rezava com a Rosana, aquilo dava muita força para nós. Esse testemunho todo com detalhes está no livro Famílias Renovadas pelo Poder do Espírito Santo, das cirurgias da Rosana. E buscamos transmitir aos nossos filhos os valores do Evangelho, Lógico que enfrentamos o que também os pais hoje enfrentam, a grande dificuldade do que hoje o mundo oferece aos adolescentes e jovens, porque há uma diferença entre Regina e Paulo, que tem 27 e 25 anos, para a Miriam, que tem 18, e a Natália 15. Então vejam que há um espaço de tempo. E no nosso mundo que nós estamos, a diferença de 25 para 15 são 10 anos. Nesses 10 anos, que para irmãos e para a família pode não parecer muita coisa, mas para a época em que nós vivemos, esses 10 anos representam algo muito maior. A transformação que o mundo... A Miriam nasceu em 2000, foi na época que eu lancei esse livro, ela recém-nascida. De 93 que o Paulinho nasceu, né? E a Miriam nasceu em 2000, quer dizer, não são 10 anos, são 93, acertei, 93 para 2000, são 7 anos. Daqui a pouco estou fazendo conta que nem a Dilma, né? 2 menos 2 é 5, né? Então são 7 anos, tem mais de diferença da Regina. Então veja, não é nem 10 anos, mas a gente sentiu uma diferença enorme. E de 2000 para cá, quanta mudança, quanta transformação na mentalidade da nossa sociedade. De 2000 para cá, a sociedade mudou muito mais do que de 1970 até 2000. Em 10, 15 anos mudou muito mais do que 30, 40. Isso obviamente lançou para nós desafios muito grandes. E a gente tem lidado com esses desafios, dessa diferença, às vezes até passamos por momentos assim: onde foi que eu errei? Onde foi que nós erramos? Mas no fundo, não é. Talvez sim, se a gente pudesse voltar atrás, alguma coisa diferente a gente faria, com certeza. Mas se você volta atrás, você não está de posse do tempo para saber que dali para frente as mudanças vão ser muito mais rápidas do que foram na última década. Mas muito mais rápidas, muito mais. E que jogariam sobre vocês, sobre as famílias, muito mais desafios. Mas onde que nós nos apegamos para não deixar uma angústia tomar conta do nosso coração? Naquilo que, quando eu li, caiu assim no meu coração de uma maneira muito forte. João Paulo II, na Familiares Consórcio, escreveu isto
em 1981. Aquilo que um pai e uma mãe, aquilo que os pais colocam no coração dos filhos, nada e ninguém no mundo tira. E esta é uma certeza que nós nunca tivemos assim dúvida. A semente que nós jogamos no coração de cada um deles foi a semente do Evangelho, foi a semente da boa educação, foi a semente da família, foi a semente da oração, enfim, foram as sementes dos valores do Evangelho, né? Nada e ninguém tira o que foi plantado no coração deles, ainda que de repente dá uma desviada daqui, ali, acolá, e eu fico pensando, se eu tive jeito, não é porque às vezes as minhas filhas não querem vir ao grupo de oração, missa não faltam, domingo a gente pode até estar viajando, e elas sozinhas aqui em casa, vão à missa de domingo, mas não é por causa disto que a gente vai, né? Mas é a confiança do que Deus realiza. Se Ele realizou essa obra na minha vida, vocês não imaginam o que eu aprontava e os planos tenebrosos que eu tinha. É que eu não tive tempo de colocar em prática, graças a Deus, porque, né? Graças a Deus. Planos macabros. Graças a Deus, Nossa Senhora falou, agora é hora mesmo, agora não tem jeito, porque ou vai ou racha, ou vai se perder de vez. Então, se Deus deu jeito na minha vida, Ele ajeita a vida de qualquer pessoa, e é Ele que faz, e a gente então caminha nesta confiança. Pode ter lá uma crise de adolescência, uma crise de juventude, pode ter lá uma influência negativa das redes sociais, pode ter uma influência negativa das amigas, dos amigos, que de repente não têm famílias estruturadas. Já me abalei mais por isso, mas hoje sigo na confiança. E também não adianta você se descabelar. Não adianta descabelar, olha, chegou a 18 anos, né, maior de idade, decida a sua vida. Eu não decido mais por você, não decido, né? Enquanto você mora com a gente, né, a gente quer saber onde você está, para onde você vai, que hora que você volta. Se você vai chegar 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2, 3, 4, já não é mais responsabilidade nossa, é sua. Você é maior de idade, você queria independência, agora, né, arca com a independência. Toda escolha tem consequências, toda escolha tem consequências. Então, pensa que é fácil dizer isso para uma filha? Isso é um martírio, isso é um martírio. E não é abandonar, porque você diz isso, mas está próximo, você diz isso, mas acompanha, né? Você diz isso, mas não é num sentido, é como Luiz e Zélia Martin, como as filhas deles, os pais Santa Teresinha testemunhavam. Nós éramos educadas com amor. Em nossa casa a gente não cansava de dizer um para o outro, eu te amo. As meninas estão enjoadas de ouvir, eu te amo, eu te amo, eu te amo, né? Até às vezes quando estão um pouco bravas eu digo, eu também te amo. A Bela está rindo, né? Você conhece melhor as meninas do que eu, né, Bela? Mas é assim. E a gente sabe que a receita é a firmeza e o amor. Firmeza e o amor. Senão também não cresce. Né? Mas é interessante que quando partimos para essa atitude, no caso específico da Miriam, que tem 18, ela parece que presta mais contas hoje do que antes da vida dela. Parece que ela se preocupa mais em
em fazer com que a gente saiba onde ela está, onde não está, que hora vem, onde vai, dar todos os planos que ela já traçou para a semana, com quem vai sair, para onde vai, que casa de amiga que vai dormir, onde vai viajar, enfim. Mas assumindo a sua responsabilidade, tá? Para criar mais responsabilidade, ainda que tenha que bater a cabeça. Mas óbvio que se bater a cabeça, não será abandonada, porque tem o amor dos pais, tem a solidez de um lar, né? Então, o que significa isto? Com toda essa presença de Nossa Senhora, e nesse meio tempo da história, surge a fundação da Comunidade Sagrada Família, né? Em 94, há 24 anos, portanto. E aí, então, toda a vivência de comunidade, que a comunidade é uma comunidade de famílias, e isso nos ajudou muito. Além de nos lançar muitos desafios, muitas lutas espirituais, mas a comunidade nos sustenta. A comunidade nos sustenta, os irmãos nos sustentam, as famílias nos sustentam, nós nos sustentamos uns aos outros. Quando um está para cair, o outro segura. A hora que esse aqui está bem, segura o outro que está para cair. É assim. Então a vida comunitária na nossa vida, a vida da Sagrada Família na nossa vida é uma grande bênção. É uma grande bênção. E é o que sustenta a nossa vida, é o que sustenta a vida das famílias, é o que sustenta a vida da nossa família, com certeza absoluta. Se o Paulinho e a Regina pudessem falar hoje, ou no momento que eles puderem testemunhar, eles vão confirmar isso tudo aqui. E hoje a família deles é sustentada por isto, por esta graça que começou lá atrás. Eis aí a tua mãe, eis aí os teus filhos. Então, ter Maria presente em tudo na vida não tem preço, não tem preço, não tem preço. E nesse meio tempo me apaixonei por João Paulo II e procurei imitar o seu lema também, totus tuus, todo teu. Cantamos hoje, sou todo teu. Todo é todo. Sou todo teu, estou nas tuas mãos. O Salvador da minha família não sou eu, é Jesus. Não foi o meu sangue derramado na cruz, foi o dele. E ainda que o meu tivesse sido derramado, e ainda que o meu sangue seja derramado, eu não salvo família nenhuma. Preciso sim ser instrumento de santificação para minha esposa, para os meus filhos, mas a salvação é do Senhor. Crê é a palavra de fundação da comunidade. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. E esta presença de Maria nos dá essa confiança. Nos dá essa confiança, mesmo nos sabendo limitados, pobres, mesmo sem muitas vezes a sua palavra de pai e de mãe não convencer menos do que a palavra de uma amiga, dos relacionamentos virtuais. Acima disso tudo está Deus, e está Nossa Senhora olhando por todos, do lado de cada um dos nossos filhos, do lado de cada um de nós. Esta é uma certeza que eu trago no coração e ninguém me tira essa certeza. Caindo, levantando, confessando, rezando, buscando a graça de Deus, é assim. Eu costumo brincar, no símbolo da comunidade, os antigos têm SF, que é de Sagrada Família, e aí eu brinco, gente, isso aqui não é super fundador não, nem super fazanela. Isso aqui significa, esse SF é sou fraco, sou fraco, e eu preciso reconhecer isto. E quanto mais eu reconheço isto,
reconhecendo a minha limitação, mais eu tenho que recorrer a Nossa Senhora, mais eu preciso da graça de Deus. Mas eu preciso, porque Deus na sua loucura me escolheu para algumas coisas aqui. É na loucura mesmo, porque é um Deus louco, né? Eu nunca me escolheria, mas Deus me escolheu. E Deus escolheu cada um de nós. Deus te escolheu. E hoje nos faz um convite muito especial. Desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Esse é o convite especial de Deus hoje. Levar Maria para casa. Levar Maria para casa não significa simplesmente pegar uma imagem e levar para casa e eu coloco lá. Levar Maria para casa é abrir o coração, abrir a vida, abrir a porta da casa, abrir a porta do lar, abrir a porta da família e dizer: mãe, entra e reina neste lar, junto com o teu filho Jesus, que é o Rei que nós vamos receber aqui, vamos adorar na Santíssima Eucaristia. Reina. E onde Maria chega, Jesus vem junto. Onde Maria chega, o Espírito Santo é derramado. Assim foi na Sagrada Escritura, assim é hoje. Quando eu acolho essa palavra, desta hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Quando eu decidi isso na minha vida, já há mais de 3 décadas, decidi levar Maria para a minha casa, ou seja, para a minha vida, tudo se transformou, tudo mudou. Tudo mudou. E tudo vai mudando a cada dia, nessa confiança, nesse amor filial, nessa consciência da certeza da presença de Maria. Está aqui conosco, não só simbolizada numa imagem, mas aqui, ela está aqui conosco hoje, a nossa mãe que nos ama, a nossa mãe que sabe o que está no coração de cada um de nós, a nossa mãe que nesse momento nos leva a Jesus por Maria, a nossa mãe que agora apresenta para Jesus tudo o que está no nosso coração, a nossa mãe que apresenta para Jesus todos os nossas preocupações, as nossas angústias, nossas tristezas, nossas alegrias, nossas dores, tudo. Nada fica fora do coração de Maria. A Jesus por Maria.